Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro do David Griffith de Mecânica Quântica, estamos aqui com o problema 4.19, que ele fala o seguinte aqui, né, no item A. Começando pelas relações de comutação canônicas para posição e momento, que seria a equação 4.10 aqui do Griffith, resolva as seguintes comutadores. Então ele pede para resolver o comutador entre a componente z do momento angular, aqui, né, com a posição x, que seria igual a IH cortado vezes a componente y da posição. Também a comutação de LZ com y, dando menos IH cortado x, né, que seria a relação diferente aqui. LZ com z, dando zero. Depois, fazendo LZ com px, dando IH cortado PY. LZ com PY igual a menos IH cortado PX. E também LZ com PZ igual a zero. Né? P aqui são os momentos lineares com as suas respectivas componentes. Okay? Então vamos fazer essas relações de comutação que ele pede e vamos ver quais são os resultados para mostrar aqui. Então, a relação de comutação, por exemplo, da componente z do momento angular com a componente x da posição vai ser igual, então, atendendo a equação 4.96, né, se a gente for olhar essa daqui, né, ela traz essas relações, né, a definição de momento angular, né, lembra que o Griffith faz a definição de vetores usando letras em negrito, né, então aqui é o vetor momento angular igual ao vetor posição em produto vetorial com o vetor momento linear. Isso é a maneira geral de representar o momento angular. No caso da mecânica quântica, a relação se dá assim, né, que a componente x do momento angular é definido como y vezes a componente z do momento linear menos z py. E assim faz, no caso, para a componente ly e para a componente lz do momento angular. É a maneira geral de representar o momento angular. A diferença está na definição do momento linear em mecânica quântica, que se dá através da relação IH cortado vezes a derivada parcial em relação a cada uma das direções, seja x, y ou z. Então, vamos seguir aqui. O primeiro é escrever a relação de comutação, né, que seria o primeiro termo, que é esse, o momento angular da componente LZ, com Lx. Então, aqui está explícito, né, quem é o Lz. E aqui temos, então, podemos agrupar novas formas de comutação, que é comutar essa quantidade em relação a x, menos a comutação dessa quantidade em relação a x. Né? Uma distributiva de relações de comutação. Então, está aqui. E aí você permite ver que a relação de comutação dessa quantidade em relação a x, menos essa daqui, dá exatamente igual. No caso, para a primeira relação, né, que é x py comutando com x, vai ter x comutando com x, tá vendo? Então, sempre a comutação existe entre uma componente com ela mesma. Então, isso aqui vai dar zero, independentemente da relação desses dois produtos aqui. Então, vai dar zero para esse primeiro termo. E nesse outro aqui, que seria y px, tá vendo? Aqui, ó, as comutações se dão e y fica aqui à frente, eu faço a comutação de quem está mais próximo, né? Que no caso é px com x, tá aqui, relação de px com x. Y fica à frente. Isso é igual, então, a... Aí, comutação de px com x é igual a IH cortado. E y fica lá. Então, está aqui uma das relações de comutações apresentada. Comutação da componente LZ, da componente z do momento angular com a componente y da posição. Então, LZ definido dessa forma, está aqui, comutando com y. E aí, fazendo a distributiva das comutações, estão aqui. Então, fica x, py comutando, o mais próximo comuta. Então, aqui faz. E essa comutação aqui da componente y com y dá zero. Então, independentemente de qual é a posição de px, né, vai dar zero no final das contas. E aqui ficamos, então, com menos IH cortado x. Também temos a componente z do momento angular comutando com a componente z da direção, da posição, né, igual, então, a... Aqui está definido LZ, comutando com z, feita a distributiva aqui, dessa forma. Ambos dá zero, né, porque fica x, py comutando com LZ, daqui, zero, e y, px comutando também com z. Então, eles comutam entre si, entre as componentes de uma com a componente da outra. Tá ok? Então, essas relações aqui se dão dessa forma. Porque py comutando com z que dá zero, tá certo? Bem como px comutando com z é que também vai acabar resultando nessa expressão aqui. Então, de fato, dá zero, como a gente via demonstrando. Também temos aqui componente z, no caso do momento angular, com a componente x do momento linear.
Então fica x comutando com px, aí temos essas relações de comutação aqui atribuídas, respectivamente, sempre quem está mais próximo, então vai ter px comutando com px, e aqui vai dar então, no caso aqui, ó, px, y vezes px comutando com px comuta com px, então dá zero, aqui deu zero. E aqui temos esse termo a ser calculado, que vai dar, no caso, x comutando com px, vai dar IH cortado, e no caso py que estava aqui a observar. Bem, temos aqui a componente z do momento angular com py, aqui a representação do LZ com py, e aqui temos então xpy com py. Py com py comutam entre si, por isso que dá zero aqui, e aqui no caso px com py está aqui. Podemos observar essa relação com y, com py, que é definido, né, conhecido, né, essa relação de comutação aqui, que vai dar então y com py é igual a menos IH cortado px. Okay? LZ com PZ, aí vai ficar, a LZ está aqui, PZ está aqui também, faz essas relações, de modo que ambos dá zero, né? No caso, PZ com PY vai dar zero, e aqui também PZ com PX dá zero também. Então, esse atende ao item A. Vimos aqui as relações de comutação que ele pediu para a gente fazer a observação. No item B, ele pede para a gente utilize os resultados do item A para obter, no caso aqui, envolvendo a componente LZ do momento angular e a componente LX, a comutação entre os dois, que tem que ser igual a IH cortado LY. E ainda ele fala que fazendo isso diretamente da equação 4.96, que é essa que nós vimos há pouco aqui, usando essas relações aqui de comutação. Bem, então no item B, façamos lá. Componente LZ, componente Z do momento angular com a componente X do momento angular vai ser igual, então, fazemos as definições aqui. LZ, quem é o LX? LX está aqui, aberta a expressão dele. LZ, então, comuta separadamente, agora, e a gente agrupa dessa forma, né? Que fica mais fazendo as relações de comutações envolvendo as componentes Z, porque aí você pode ir fazendo as devidas trocas, né? Então você tem lá LZ, PYPZ, eu vou poder agora escrever como LZY, e aí põe a relação de comutação que nós temos atribuídas a cada um deles. De modo que você possa ver essas relações de comutação conhecidas, né? Que é, no caso, LZ com LY, que é o conhecimento que nós pegamos no item A. Dá menos IH cortado, X, PZ. Depois esse termo aqui também, que vai dar aqui mais IH cortado, PX, PZ, que é igual a IH cortado, e faz a diferença dessas duas quantidades. Aqui você tem uma nova relação de comutação, que é o próprio LY, ok? É a componente Y do momento angular. E o IH cortado aqui à frente. Então, confere, né? LZ comutando com LX dá de fato IH cortado LY. Então aqui a gente tem que um processo cíclico, né, de você observando essas relações de X com Y, vai dar sempre IH cortado LZ. Essa é a relação cíclica que se percebe ali, só com aquele caso específico. Bom, isso atende então ao item B que ele havia analisado aqui. No item C, ele pede para a gente fazer avalie os comutadores, no caso aqui, da componente Z, do momento angular, com um módulo ao quadrado, né, do vetor posição. Ele escreve aqui como R quadrado. E também fazer da componente LZ com módulo ao quadrado do momento linear, que é P quadrado aqui, nos quais é claro que R quadrado está definido aqui como um x quadrado mais Z quadrado, que é um vetor num espaço tridimensional. Né? Bem como o momento linear, né, que é ao quadrado, que seria P igual a P, as componentes, a soma delas ao quadrado. Né? Então, atendendo essas condições, vejamos lá. Então aqui, ó, vamos fazendo a comutação de LZ com o módulo ao quadrado do vetor posição, que vai ser igual a LZ com x ao quadrado, mais LZ com y ao quadrado, mais LZ com z quadrado. Isso é igual, então, a relação de comutação, podemos abrir dessa forma, é conveniente fazer isso. Né? Aqui à esquerda e à direita, e aqui também um y e LZ aqui. Isso tudo somado ao último termo lá, que no caso LZ com z quadrado vai dar zero. E aí temos aqui, então, igual a IH cortado YX mais XI H cortado Y mais menos IH cortado X, que multiplica Y, mais Y, que multiplica menos IH cortado X. Tudo isso dá zero, né? Mas não por causa da relação de comutação em si, mas pelas somas, né, que se faz, que por ser todos escalares, né? Então acaba dando esse resultado zero aí. Então, e agora,
fazendo a outra análise que ele pediu também, né, que era comparar a componente Lz do momento angular com P quadrado. Então isso aqui vai dar igual a Lz com Px quadrado, com Py quadrado, com Pz quadrado em soma. Isso é igual a Lz Px com Px e Py Px com Px escrito dessa forma e também assim obtendo essa relação, mais o último termo lá que de fato dá zero, né? Lz com Pz quadrado, que é a mesma componente na mesma direção. Aqui nós temos, então, igual a IH cortado PY PX mais PX IH cortado PY mais menos IH cortado PX PY mais PY vezes menos IH cortado PX. Isso tudo dá zero porque é tudo escalar e aí faz-se a soma simples, nada mais. Então, de fato, dá zero quando você comuta qualquer uma das componentes do momento angular com o módulo ao quadrado do vetor P quadrado e R quadrado. Em física, isso significa dizer também que o vetor R quadrado e o vetor P quadrado, eles são invariantes sobre transformações de base, porque eles são o tamanho do vetor. Então, o tamanho do vetor é a intensidade da grandeza física. A intensidade da grandeza física não depende de referencial. Então, as relações de comutação nos ajudam a enxergar características de conservação de uma grandeza física. Então, quando uma grandeza física comuta com outra, significa que elas se conservam entre si. Há uma lei de conservação associada. Então, é isso que a gente acaba enxergando nas relações de comutação. No item D aqui, ele fala, demonstre que o hamiltoniano H, que é igual a P quadrado sobre 2m, mais que a energia cinética, né, mais o potencial, comuta com as três componentes de L, que é o vetor L, sendo que V depende somente de R, é uma condição que a gente tem que tratar aqui. De modo que H, L quadrado e Lz são observáveis mutuamente compatíveis. Então, essa é a expressão usada na álgebra linear, que quando você tem observáveis mutuamente compatíveis, significa que há uma lei de conservação associada a eles. Então, se o hamiltoniano ele comutar com todos os outros operadores, significa que ele está representando, ele extrai a energia total do sistema, então a energia total do sistema ela é invariante sobre qualquer transformação de base. Tem processos que o sistema evolui, então pode ser que o momento angular fique variando ao longo de um processo ou mesmo. Agora a energia total, por exemplo, não. Ela é realmente absolutamente constante devido à lei da conservação de energia. Mas vamos verificar isso aqui. Então ele fala assim, né, se você segue do item C aqui para todos os três componentes de Lz, de L, né, do momento angular L, que ele comuta com R quadrado, verificamos isso, e também verificamos que ele comuta, todas as componentes comutam com P quadrado. Então, há uma lei de conservação associada a R quadrado, P quadrado, com o momento angular. Né? E por isso, né, ele diz aqui, né, que enquanto você tem lá que o hamiltoniano, né, uma vez que H é igual a P quadrado sobre 2m mais V está em função de R, então, só que eu escrevo em função do módulo ao quadrado e extrai a raiz quadrada, para dizer quem é o R, que é mais apropriado fazer. Então, de fato, o hamiltoniano vai comutar com todos esses operadores, ok? Porque já que P quadrado comuta com todas as componentes de momento angular, que já verificamos no item C, e bem como a relação envolvendo o potencial. Porque o potencial é uma função escalar, então os escalares comutam com qualquer outro escalar ou mesmo vetores, certo? Então, você tem um vetor, sei lá, um azinho que é uma constante multiplicado por um vetor, menos o vetor vezes a mesma constantezinha. Isso sempre vai dar zero, porque essas constantes não passam pelo processo de comutação. Aí teríamos essa relação. Então, de fato, o hamiltoniano comuta com o momento linear e com o momento angular propriamente, bem como o potencial. Ele comuta com todos, então atende à lei de conservação. Tá ok? Então, é esse exercício. Até a próxima.